Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Não TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Todos sejam muito bem-vindos a TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Tudo bem, meus irmãos? Aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Tempo de Preparação e hoje o assunto é sério. É um assunto que muitas pessoas discutem. Há correntes teológicas acerca do tema, diferentes correntes teológicas, que nós vamos abordar no dia de hoje, e é realmente algo que traz muitas vezes aflição, ansiedade ao coração das pessoas. É algo que provavelmente você já tem ouvido falar, já tenha presenciado momentos que tenha se sentido como se já estivesse vivendo algo semelhante ao que nós vamos falar hoje, ou talvez tenha medo do que nós observamos e sabemos que está por vir, por acontecer em relação ao nosso futuro. Hoje nós vamos fazer uma exposição do tema e deixar que todos os nossos irmãos possam chegar ao seu próprio convencimento, porque nós temos diferentes correntes teológicas que abordam acerca do assunto. Você já ouviu falar sobre arrebatamento, o fim dos tempos,
a grande tribulação. Veja que são temas que muitas vezes nós ouvimos e paramos para pensar acerca de tudo isso. Não há quem não tenha, por um momento sequer, parado para analisar essa situação. Você está vivendo a sua vida e, de repente, acontece o arrebatamento, começa a grande tribulação, ou será que nós já estamos vivendo alguma das fases, da grande tribulação? Qual o seu posicionamento em relação a tudo que você vê e tem visto acontecer na sociedade? É um tema que muitas vezes traz medo para as pessoas, mas só o conhecimento, meus irmãos, é capaz de garantir e estabelecer a nossa liberdade, o conhecimento, o discernimento espiritual, até porque as Escrituras Sagradas de Deus vêm para nos trazer o entendimento sobre todas as coisas e para que nós venhamos a ter descanso nas nossas almas. Cumprir a palavra, não é mesmo, no que se refere à prática do Evangelho do nosso Senhor e descansar os nossos corações. Mas é um tema que preocupa muito, principalmente aquelas pessoas que ainda não conseguiram analisar as suas vidas no que se refere ao entendimento da palavra de Deus e à prática do Evangelho nos seus dias, que estão meio que em cima do muro, que ficam pensando, será que é o momento? Ou talvez analisem, eu tenho muito tempo para que estas coisas venham acontecer, não é mesmo? Há tantas gerações se fala a respeito disso, será que chegou a hora? Estamos às portas de viver todas estas coisas, ou você acha que talvez não irá passar por isso? Você acha que, você que é cristão, você acha que será arrebatado antes da grande tribulação? Você acha que será arrebatado em meio à tribulação? Ou terá que passar por toda a tribulação para que esteja com o nosso Senhor Jesus Cristo? O que você espera em relação a esse tema para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para as próximas gerações? Será que já estamos vivendo a grande tribulação? O que estamos vivendo? Em que fase bíblica nós estamos inseridos? A nossa geração, eu e você. O que nós estamos vendo hoje em dia realmente são coisas que já vêm descritas nas Escrituras Sagradas, coisas que muitas vezes nós até imaginávamos que não veríamos, estamos vendo. E veja a importância de nós esclarecermos esse tema. Nós temos 3 correntes teológicas que envolvem o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. É antes da tribulação, em meio à tribulação, ou viveremos a tribulação? Nós que somos e nos declaramos cristãos e entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Qual a sua opinião? E o arrebatamento? Como acontecerá? Não é mesmo? Como será esse dia? Como as coisas irão se suceder nas nossas vidas, meus irmãos? Você que é cristão, provavelmente, em alguma fase da sua conversão, já deve ter parado para se perguntar acerca destas coisas. Principalmente quando nós ouvimos muito acerca do fim do mundo, do fim dos tempos. Qual é a sua opinião? Nós vamos hoje tratar desse tema, vou expor a vocês a questão teológica, que esse é o meu papel, não é mesmo? Uma exposição no que se refere ao que diz as Escrituras Sagradas de Deus, para que todos nós venhamos a chegar então à conclusão de como as coisas irão se suceder nas nossas vidas. E veja como isso é importante. Então, muitas pessoas ficam às vezes pensando, não é mesmo, o que é esse arrebatamento, como que estas coisas vão acontecer. Para quem nunca ouviu falar acerca do tema, o arrebatamento é exatamente o momento em que todos nós que somos crentes da palavra de Deus, evangélicos porque acreditamos no Evangelho do nosso Senhor, fiéis,
nós seremos levados para nos encontrarmos com Cristo nos céus. E veja que esse evento, ele é muito associado ao fim dos tempos. Fala-se em arrebatamento, as pessoas lembram e associam imediatamente ao fim dos tempos, ao fim do mundo, a um período de grande tribulação, ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento ele é interpretado de maneiras muito diferentes dentro do cristianismo, sendo abordado em várias correntes teológicas, muitas passagens bíblicas que falam acerca desse assunto. Vamos então, como se diz, vamos ao trabalho, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a fonte de toda a verdade absoluta do nosso Senhor, de Deus, para que nós possamos chegar então às conclusões que nós precisamos e devemos em relação às nossas vidas, à sua família, a gerência dos seus negócios, a sua postura. Você já entregou a sua vida nas mãos de Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Acha que pode deixar para depois? Quando? Qual é a hora que você tomará essa decisão? Vamos à nossa reflexão, ao nosso estudo, que é muito importante, meus irmãos, tendo em vista todas as circunstâncias que nós temos analisado de cunho nacional e internacionalmente, no que se refere às nações, no que se refere ao que nós vemos, tanto na política como na religião. Abra sua Bíblia no primeiro livro, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, uma palavra de esperança para você que é cristão, que está em Cristo. A todos aqueles que você sabe que já nos deixaram, mas em Cristo nós sim estaremos juntos na eternidade ao lado do Pai. Então veja que o arrebatamento não é apenas uma lenda, não é apenas uma opinião de alguém, não, é a promessa de Deus, de que nós seremos sim arrebatados. Então, se você tem dúvida a respeito disso, não tenha mais. Nós seremos arrebatados. O que nós veremos hoje é quando, em qual fase da nossa geração isso irá acontecer, de que forma, como que isso realmente vem para esclarecer a sua conduta, como você tem levado a sua vida e também da sua família. Ok, meus queridos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51, e acompanhe conosco. Muitas vezes nós temos visto, principalmente na forma que as igrejas vêm se estruturando atualmente, pouco se falar sobre esse assunto. É um deixa para lá. Isso é algo que nós podemos ver em um outro momento. Existe muito pregações coach, motivacionais, porque é um assunto, meus irmãos, que, devido à sua importância e impacto nas nossas vidas, muitas pessoas buscam se eximir de falar sobre isso.
porque algumas pessoas, quando se fala em arrebatamento, alguns já vem à mente o fim dos tempos, o fim do mundo. Isso causa medo. As pessoas querem viver o hoje, muitas vezes até de forma inconsequente, e não querem se preocupar com o porvir. Mas nós que somos cristãos vamos observar que essa promessa do nosso Deus é o que nos traz esperança, é o que nos motiva para que nós venhamos a continuar no caminho estabelecido e obedecendo a palavra de Deus. Veja o que diz no primeiro livro, Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, estas duas menções que eu lhes trago é exatamente para que nós possamos compreender que, querendo você ou não, ou aqueles que sejam crentes ou aqueles que venham a não acreditar sequer na existência de Deus, o arrebatamento ele irá acontecer, não é mesmo? É um conceito amplamente discutido com base em passagens que sugerem, né, esse encontro, essa promessa a todos nós que somos cristãos com Cristo nos céus. Então, estas duas passagens que nós vimos agora são realmente as mais citadas, digamos, no que se refere a esse acontecimento do arrebatamento, e em que Paulo fala, no livro de Coríntios, inclusive, sobre essa transformação dos corpos, dos crentes vivos e ressuscitados, no momento instantâneo, para que nós possamos estar na presença de Cristo. Veja que nós estaremos diante da divindade. Então, fala sobre essa transformação. Nós temos 3 correntes, meus irmãos, teológicas, sobre o arrebatamento. E existe uma quarta, que seria uma subdivisão dessa primeira, que também nós vamos falar um pouco. Mas existem aqueles que acreditam que haverá, conforme a promessa de Deus, essa grande luta, essa grande tribulação entre o bem e o mal, entre Cristo e o anticristo, entre o bem e o mal, em que quem já teve acesso às Escrituras Sagradas e já conhece o fim dessa história, já sabe o resultado. O bem, ele vence o mal. Mas e nós? Onde nós estaremos em meio a esta grande tribulação, essa grande batalha, que nós sabemos que também irá acontecer? Nós temos 3 correntes de cunho teológico sobre o arrebatamento, que é a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista, pós-tribulação. E cada uma dessas correntes, elas nos apresentam uma interpretação diferente no que se refere ao tempo em que o arrebatamento irá acontecer em relação à grande tribulação. Afinal, quando nós teremos esse encontro com Deus? Quando nós seremos levados para ter esse encontro com Cristo, que nós seremos transformados para ter esse encontro com o nosso Senhor, o arrebatamento? Em que fase nós vamos participar, sim ou não? Desta grande tribulação, dessa grande luta, nós estaremos aqui, nós seremos retirados antes do que todas essas coisas aconteçam, durante ou depois, no fim da batalha? Quando o bem vence o mal, então estaremos com Cristo, não é mesmo? Então nós temos essa primeira corrente, que é a pré-tribulacionista, em que o arrebatamento nós estaremos com Cristo, seremos resgatados antes da tribulação, que é uma visão que ocorre então
realmente antes desse período de sofrimento, julgamento sobre a terra, em que nós vemos toda essa parte de revelação no livro de Apocalipse. Para você que tem interesse no assunto, abra o livro de Apocalipse e veja o que irá acontecer. Não é mesmo? E de acordo com essa visão, nós que somos crentes na palavra do Senhor, que somos evangélicos porque cremos nos evangelhos do nosso Senhor, e daí vem a questão de que não há uma denominação religiosa, meu irmão. É você com Deus, através do nosso único e suficiente mediador e salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos resgatados deste mundo. Então, segundo esta corrente teológica pré-tribulacionista, nós seremos resgatados antes que se comece o período da angústia. E isso é sustentado pela ideia de que Deus, Ele irá livrar os seus filhos deste tempo da angústia. Então, você acredita que Deus irá te resgatar como seu filho amado, cristão, antes da grande tribulação? Se você acredita nisso, você faz parte dessa corrente teológica pré-tribulacionista. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, no verso 10, e veja onde está a fonte que embasa este teu posicionamento. Se você acredita, meu irmão, que será resgatado antes da grande tribulação, você então é um cristão que acredita na corrente teológica do pré-tribulacionista. E a sua base bíblica provavelmente está, como diz a palavra do nosso Senhor nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10. Esse é o fundamento utilizado, um dos que são utilizados pelos pré-tribulacionistas. Diz o seguinte, acompanhe conosco: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, aqui fala-se que você que acredita que será resgatado antes da tribulação, você será resguardado, assim como guardou a palavra de Deus, seguiu, é um cristão, coloca em prática os evangelhos do nosso Senhor e vive realmente uma vida cristã, você será resgatado desta angústia na sua vida. E nós também podemos analisar o que diz as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9, que também fala, que defende essa corrente teológica desse resgate do cristão antes da tribulação. Acompanhe conosco. Nessa passagem, nós vemos o que diz a palavra do Senhor. Verso 9 do capítulo 5, 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa corrente teológica nos traz a ideia, para você que tem o entendimento que será resgatado antes dessa grande batalha entre o bem e o mal, não é mesmo? Que o arrebatamento será uma forma de livramento de todos os cristãos da ira de Deus que será estabelecida na terra, que virá durante a tribulação, antes que o julgamento final se inicie. Então você será livrado disso. O que você pensa, meu irmão? Você acredita nesse resgate do cristão, daquele que está em Cristo, antes da grande batalha final, que muitas pessoas chamam do fim dos tempos, do fim do mundo, da grande tribulação? Veja que
você pode se enquadrar nesse entendimento. Eu serei resgatado antes, não irei ter que suportar, sofrer as consequências da ira de Deus na terra durante a grande tribulação. Mas nós temos correntes teológicas que dizem que não. Nós temos correntes teológicas que se chama mesotribulacionismo, que fala que haverá o arrebatamento. Em nenhuma das correntes há essa contradita, em nenhuma das correntes que nós vamos falar há essa contradita no que se refere ao arrebatamento. Isso é consenso comum. A questão é o quando, né? Existe esta corrente, então, que fala sobre o mesotribulacionismo e nos dá alguns embasamentos que nós vamos observar hoje. O mesotribulacionismo, então, nos ensina que o arrebatamento, o seu resgate, ele irá ocorrer durante essa tribulação, ou seja, após iniciada a grande tribulação, nós seremos resgatados antes do pior período de sofrimento dessa fase. Então, inicia a grande tribulação para os mesotribulacionistas e nós ainda continuaremos aqui. Mas nós seremos resgatados antes que venha a ocorrer o período de pior sofrimento. E esta visão acredita, então, que todos nós que somos cristãos vamos ver, sim, grande parte da tribulação, mas seremos resgatados antes da pior parte do julgamento, que alguns entendem que seguem essa corrente, que esse período que nós ficaríamos aqui seria uma espécie de purificação. Todos nós, não é mesmo? Mas, pastora, eu creio e me identifico porque sou um mesotribulacionista. Então abra sua Bíblia em Mateus 24, no verso 29 e acompanhe conosco. No livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 29, abra sua Bíblia, meu irmão. Está na hora de você tomar essa decisão e ir em busca da fonte da verdade absoluta. Fala exatamente sobre a vinda do Filho do Homem. E nós vamos observar, vamos ler juntos o que diz esta palavra. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, veja como começou este contexto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo em seguida, ao início da tribulação daqueles dias. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, começa a tribulação, Jesus surge para reunir os escolhidos. Então, este texto, esta parte que é falada em Mateus 24, a partir do verso 29, realmente fala que como um momento de grande tribulação, seguido pelo retorno de Cristo. Então, existe a tribulação e há o retorno de Cristo. Então, para aqueles que se consideram meso-tribulacionistas, o arrebatamento ocorre após a primeira metade da tribulação. E esse é o posicionamento de quem entende que irá passar, sim, por parte desta tribulação, mas que serão resgatados
antes do retorno final de Cristo para o juízo. Então começa a tribulação, como em muitas fontes nós ouvimos falar, não é mesmo? Existe um período, na metade desse período, os mesotribulacionistas entendem que é exatamente ali que Cristo vem, reúne os escolhidos e os resgata. Mas nós temos uma terceira corrente, que é a pós-tribulacionista, que defende que o arrebatamento ocorrerá somente após a grande tribulação. Ou seja, os cristãos irão passar por todo o período de angústia, sofrimento, antes de serem arrebatados e terem o seu encontro com Cristo. E essa visão acredita que a igreja em si, que somos todos nós, ela será preservada espiritualmente durante a tribulação, mas passará pelo quê? Nós estaremos aqui durante a grande tribulação, seremos preservados espiritualmente, mas nós passaremos durante a tribulação, toda a tribulação, por perseguição e dificuldades que nós vemos descritas no livro de Apocalipse. Então, veja que nós observamos que os cristãos terão que passar por toda essa tribulação, vão ter que enfrentar isso, vão ter que se manter firmes, resistentes até o fim. Seremos preservados como igreja espiritualmente, mas não seremos eximidos de toda a perseguição, de tudo que nós sabemos que irá acontecer durante a grande tribulação que está descrito no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, você que entende que essa visão condiz mais com o que você acredita. Abra sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, e acompanhe conosco. Você que já está refletindo conosco sobre estes posicionamentos, essas correntes teológicas, seremos resgatados antes da tribulação, em meio à tribulação, na metade desse período. Agora você está vendo sobre aqueles que acreditam que não, que farão parte da grande tribulação. Alguns chamam até exército de Cristo, que vão passar por tudo isso, seremos perseguidos e vamos até o fim para encontrarmos a Cristo, aqueles que persistirem. Na referência bíblica citada, no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, diz o seguinte, meus irmãos, atente-se. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então aqui fala, meus irmãos, que nós veremos, nós estaremos aqui enquanto igreja, o levante do anticristo, aquele que se apresentará e sentará no santuário, se apresentando como se Deus fosse. Bom, então se nós veremos, é porque estaremos aqui enquanto igreja, não é mesmo? E passaremos por todas as coisas que são
relatadas no livro de Apocalipse. Então, nós observamos que o arrebatamento, esse resgate para os pós-tribulacionistas, ele ocorrerá somente após o cumprimento. Muita atenção nessa hora. Ei, você! Muita atenção nessa hora. Somente após o cumprimento de certos eventos, incluindo a manifestação do anticristo e a apostasia. Então, nós temos o pré-tribulacionismo, que talvez seja a corrente que você se identifica. Eu creio que o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Existe uma outra corrente de estudiosos e teólogos que dizem que não. Eu sou adepto da teoria da meso-tribulação. O arrebatamento ocorre no meio da tribulação. Haverá um tempo e na metade daquele tempo, então nós seremos resgatados antes do pior sofrimento. E os pós-tribulacionistas que entendem que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. Essas correntes teológicas são baseadas em interpretações diferentes das Escrituras, que eu expus aqui para vocês. Para cada corrente há um verso bíblico, um versículo, um contexto que é exposto a todos vocês, a base bíblica. Mas veja que o entendimento do arrebatamento depende muito da interpretação escatológica das passagens que falam sobre a vinda de Cristo e a tribulação. Então, é algo muito mais profundo. Envolve a escatologia, em que nós deveríamos já estarmos profundamente dedicados ao estudo da grande revelação que é o livro de Apocalipse. Porque muitas pessoas podem pensar assim, mas pastora, o arrebatamento eu já sei, vai acontecer. Existem 3 correntes, uma outra que vou falar no final, que é a que eu menos considero, mas vou relatar a vocês. Mas o arrebatamento eu sei que irá acontecer. Mas e a grande tribulação? O que é isso? Como que funciona? Onde nós podemos ter referência acerca do que nós iremos passar nessa luta entre o bem e o mal, e nós como igreja, defensores do nosso Senhor Jesus Cristo até o fim? Então veja que a grande tribulação, ela será um período, meus irmãos, e se atentem a isso, porque uma das perguntas que eu quero fazer a vocês: nós já estamos vivendo a grande tribulação? O que você acha? Nós estamos ou não? Se nós estamos vivendo a grande tribulação, em qual fase? Porque existem fases da grande tribulação, devidamente, de forma taxativa, um rol de períodos que nós deveríamos passar para dizermos que estamos vivendo a grande tribulação. Então, é um período de grande e intensa aflição, sofrimento, julgamento que ocorrerá no fim dos tempos, daí sim podemos dizer, e antes do retorno de Cristo e do estabelecimento do seu reino. E tudo isso vem descrito, meus irmãos, em especial no livro de Apocalipse, a grande revelação. Mas também nós temos embasamento bíblico nos livros proféticos de Daniel e nos evangelhos, principalmente, em especial como estamos, Mateus. E a grande tribulação, ela é considerada um tempo de dificuldades intensas para a humanidade. Muitas vezes você pode estar passando por tribulações na sua vida. Imaginemos durante esse período da grande tribulação. Então, são dificuldades intensas e especialmente, e daí é que eu digo que isso deve ser sim uma preocupação para nós que somos cristãos, porque se nós estivermos, se o seu entendimento for de que não será resgatado antes que tudo isso comece, nós estaremos aí, exército de Cristo, sendo para o resgate em meio à tribulação, na metade do período, ou pós e até o fim. Quem resiste, não é mesmo? Que está em Cristo, vivo ou morto. Então, nós observaremos que é algo que nós devemos nos atentar enquanto cristãos, seguidores de Cristo, enquanto crentes no Senhor, enquanto evangélicos, que cremos nos evangelhos do nosso Senhor.
Então veja que eu não estou citando placa, CNPJ, denominação religiosa, organizações religiosas. Eu estou citando a sua condição de filho de Deus e cristão. Em meio a todas estas coisas, envolve uma série de eventos, e gostaria que prestasse muita atenção nisso, de ordem catastrófica, que irão realmente marcar o fim da história humana como nós a conhecemos até esse momento. Será que é um tema importante de você parar para refletir, abrir a sua Bíblia, se posicionar, tomar posse da sua condição de filho, seguir a Cristo, confiando nas promessas do Senhor, independentemente do seu posicionamento? Acredito que serei resgatado antes, conforme base bíblica que citei aqui. Acredito que verei e farei parte da grande tribulação, até metade do ciclo, e depois serei resgatado, porque vou resistir até ali. Ou para você que entende que fará parte dessa luta, dessa batalha entre o bem e o mal, você estará no meio como igreja, sendo perseguido. Eu acho que isso deveria ser um tema que necessário, inclusive, de ser discutido dentro daqueles que se colocam como CNPJ, instituições religiosas, e buscam levar o esclarecimento da palavra de Deus para as pessoas. Não para que as pessoas se assustem, mas para que as pessoas se preparem. Meu irmão, você está resguardado espiritualmente por Deus. Só que você tem que saber destas coisas. Você precisa estar pronto e preparado. Não é mesmo? Seja para ser resgatado, ou seja para vestir a armadura de Deus e ir para o campo de batalha, meu irmão. Você precisa estar preparado. Então, nós vemos que nós passaremos por uma tribulação, sim. Isso é promessa de Deus para o cumprimento das Escrituras Sagradas, que haverá o arrebatamento. Existe fundamentação teológica para as três correntes que passeiam os senhores. Mas e a grande tribulação? Existe um início, um meio e um fim. Não é mesmo? Então, o início da grande tribulação, o início vem marcado por uma série de eventos iniciais que nós vamos observar. E daí é que eu digo, já estamos vivendo a grande tribulação ou não? Qual é o seu posicionamento, meu irmão? Abra os seus olhos, tenha visão espiritual, observe o que está acontecendo ao seu redor. Estamos ou não? Teremos eventos iniciais, que incluem engano, que incluem falsas promessas de paz, que inclui o surgimento de um líder mundial, que inclui o anticristo que fará um pacto de paz com Israel, mas que depois ele quebrará esse pacto e causará um grande sofrimento. Ei, você está consciente do que nós estamos vivendo no mundo, meu irmão? É aquela pergunta que fazemos muitas vezes: em que mundo você está? Você que é cristão está consciente do que nós estamos vivendo nacionalmente? Quando estou falando do Brasil, em relação a questões comerciais, políticas e religiosas, em relação a outros países, e no que se refere ao que está acontecendo no mundo como um todo. Veja que existem fases para essa grande tribulação, para que o negócio comece a pegar fogo. Estaremos em meio a todas estas coisas? O que você pensa sobre isso? Então, veja que se você tem interesse de saber sobre isso, abra sua Bíblia. Essa é a fonte, a verdade absoluta sobre todas as coisas. Em Mateus, capítulo 24, verso 4. Para que você entenda que o meu papel hoje aqui não é de opinião, mas sim de exposição do que nos é apresentado nas Escrituras Sagradas de Deus. É a minha missão, meus irmãos. Levar a palavra de Deus para um número maior de pessoas, para que elas estejam preparadas no porvir.
Então abra sua Bíblia e acompanhe conosco o que nos é dito nas Escrituras Sagradas acerca disso. Eu quero saber quando, pastor, estas coisas irão se suceder. Eu quero estar preparado quando haverá esta grande tribulação. No livro de Mateus, no capítulo 24, verso 4, esse interesse, poderíamos dizer assim, ou essa angústia no seu coração, não é algo que é só seu. Os discípulos já se angustiavam e perguntavam ao nosso Senhor Jesus Cristo quando, como que ia funcionar, como iriam se suceder todas estas coisas. Abra sua Bíblia, meu irmão, vamos juntos, firmes e fortes na palavra do Senhor. Então, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Perguntam eles. E ele lhe respondeu, palavra do Senhor. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Atenção, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E o texto continua trazendo muitas outras informações também importantes. Mas vamos até aqui. E também, meus irmãos, isso nós estamos tentando observar como que tudo começa. Como já mencionei no início da nossa exposição, livro profético, Daniel, capítulo 9, verso 27. Abra sua Bíblia, meu irmão, e acompanhe conosco o que diz a palavra do Senhor. O livro de Daniel fala exatamente sobre essa primeira fase, que é a do pacto do anticristo com Israel, como dando início à grande tribulação, em que nós observamos que depois esse pacto será rompido na metade desse ciclo, não é mesmo? Então veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 9. O livro de Daniel é fantástico, profético, em tudo que é dito. Quem puder, tiver condição, que estude sobre o livro de Daniel. Mas vamos lá ver no capítulo 9, apenas o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que quer dizer, meu irmão, esse verso? Que aqui fala em semana, não é mesmo? Haverá um pacto do anticristo com Israel por um determinado período. Todos já ouviram acerca disso, um pacto de paz. E será exatamente no meio desse ciclo que ele irá romper com todas estas coisas, se apresentará exatamente como assolador, né? Irá se apresentar devidamente e então estas coisas se sucederão até que a destruição, prestem atenção, meus irmãos, que está determinada se derrame sobre ele. Então veja que para você que é cristão, que muitas vezes assim fica pensando sobre essas coisas, não é para que você tenha medo, porque é promessa de Deus que o mal será destruído. Isso é promessa de Deus, é nisso que nós cremos, essa mensagem é de esperança. Então,
Veja que esse pacto entre o anticristo, que irá aparecer com Israel, mencionado nesse exemplo de Daniel, no verso 27, capítulo 9, é um sinal de que está dado início à tribulação. A semana de Daniel, que representa 7 anos, okay? É interpretada como o período da grande tribulação. Então, é um livro profético, existem muitas expressões que exigem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, meus irmãos. Não é para hoje essa conversa. Mas vamos dizer que é assim. A palavra de Deus nos traz que a grande tribulação terá o período de 7 anos. Ok? Então, em 3 anos e meio haverá esse rompimento do anticristo, desse acordo de paz com Israel, enfim, e exatamente em 3 anos e meio que nós observaremos e será marcado a humanidade em relação a estas coisas como haverá uma grande apostasia e perseguição. Aqui se encaixaria muito os mesotribulacionistas, que acreditam que serão arrebatados, resgatados em meio à tribulação. Exatamente, deu início à tribulação, surge o anticristo, acordo com Israel de paz, 7 anos, e ele não... Nós começamos a observar outros sinais. E ele, com 3 anos e meio, ele rompe. E é exatamente antes do pior sofrimento, que é quando o anticristo irá colocar as garras de fora, como se diz, que então os mesotribulacionistas entendem que será esse o exato momento que Cristo irá resgatá-los. E nessa segunda fase da tribulação, nós veremos para aqueles que são pós-tribulacionistas, porque se você é pré-tribulacionista, nem aqui você estará mais. Você não verá nada destas coisas, você estará com Cristo. Se você é meso-tribulacionista, com 3 anos e meio, quando o negócio acontecer, pegar fogo, você será resgatado. Ok, meu irmão? Você não irá passar pelo pior sofrimento. Agora, se você é pós-tribulacionista, que você entenda que ficará até o fim. Então você verá o início da grande tribulação, você acompanhará esse rompimento, a metade desse ciclo, 3 anos e meio, acordo de 7, 3 anos e meio, você ainda está aqui, você não foi, porque você é pós-tribulacionista, é isso que você acredita, você vai estar nessa luta, nessa batalha até o fim. É quando haverá a perseguição mais severa da igreja que somos nós. Perseguição a todos os crentes, a revelação do anticristo como verdadeiro inimigo de Deus e dos cristãos. Ele estará lá bonitinho, né, se achando o maioral, sentado como se no trono de Deus, dizendo que ele é Deus, irá perseguir quem? Todos os cristãos e realmente se declarará inimigo de Deus. E como que fica aqueles que acreditam que vão ficar, que são pós-tribulacionistas, né, que estarão aqui para essa batalha final. Então, essa fase está muito associada à manifestação, então, do anticristo, em que ele vai colocar realmente, né, expor a sua verdadeira face, a grande apostasia e, principalmente, a intensificação da perseguição contra os fiéis seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9, algo que nos diz o seguinte: e quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, veja que nesse período, nesse meio termo, quando começa a perseguição, aqueles que forem abatidos no exército de Cristo,
e não conseguirem, não é mesmo? Que não estiverem preparados, tempo de preparação, meus irmãos, para a grande tribulação também estarão clamando a Deus para que então se estabeleça o julgamento, a ira de Deus sobre a terra para vingar o sangue daqueles que, por mais que tenham sido abatidos, eles deram testemunho do nosso Senhor, jamais negaram ao nosso verdadeiro Deus. Em Mateus, no capítulo 29, no verso 9, também diz: então vos hão de entregar para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então veja que muitos pós-tribulacionistas, inclusive, entendem que ficarão durante a tribulação exatamente por causa disso. Porque muitos serão mortos, perseguidos. Por quê? Por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarão aqui em defesa como exército de Cristo. O anticristo estará ali sentado no seu trono, dizendo: venha se prostrar diante de mim e me adore, eu sou o Deus. E eles estarão lá, os cristãos, dizendo: não. Muitos estarão ainda em missão no levante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pela terra e serão eliminados, serão perseguidos, terão que muitas vezes andar na clandestinidade pregando o Evangelho do nosso Senhor através das nações. E durante esse processo, durante todas estas coisas, muitos se escandalizarão do que irá acontecer e ficarão aterrorizados do nível da traição de uns em relação aos outros e o ódio que se estabelecerá aqui na terra. Então nós vemos que realmente, me parece que haverá uma intensificação dessa perseguição aos cristãos. Se hoje muitas vezes nós nos vemos perseguidos, censurados, muitos já captados em outros lugares em que a Bíblia não é mais aceita, não se pode proclamar o cristianismo, é proibido, não é mesmo? Há consequências vitais, se é que me entendem, que não posso me referir muito em decorrência da plataforma que nos corta. E se acham que estão sendo perseguidos hoje, imaginemos nós durante a grande tribulação, que nós observaremos todas estas coisas, haverá então a revelação daquele que estará causando todo esse sofrimento, o anticristo, aquele que vem como inimigo de Deus, a manifestação dele, grande apostasia, vistas como sinais do agravamento da tribulação. E a próxima fase, meus irmãos, dessa grande tribulação, que só estarão e verão aqueles que persistirem, que ficarem aqui, que acreditam que são pós-tribulacionistas, que existe base bíblica que os faz entender que serão o exército de Cristo na terra lutando contra todas essas coisas, envolve então nessa fase o grande sofrimento, o julgamento divino sobre a terra. E essa fase é marcada por muitos desastres naturais. Se hoje você vê algumas catástrofes acontecendo, elas se intensificarão. Se é que me entendem. Hoje nós vemos no noticiário um terremoto aqui, um tsunami lá, uma guerra aqui, rumores de guerra lá. Todas estas coisas se intensificarão. Haverá uma intensidade disso a todo momento, como se nós estivéssemos caminhando em meio a todas essas coisas. Olha para um lado, é o que está acontecendo a todo instante, em todo momento, e nós estamos ali, firmes e fortes, defendendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos desastres naturais, pragas, guerras, um aumento da violência que sequer você consegue imaginar, comparando com a realidade que vê hoje, né? E tudo isso, então, daí será um prelúdio para o juízo final de Deus. Está
no livro de Apocalipse, no capítulo 8, verso 6, o seguinte: o toque das trombetas inicia uma série de catástrofes naturais e espirituais, com as trombetas anunciando juízos sobre a terra, como a destruição de parte da vegetação, dos mares, rios e uma grande perda de vidas. Então, se hoje nós já ficamos muito tristes, nós já ficamos assustados, aterrorizados, com o nosso coração em pranto em ver tantas coisas que vimos no mundo, veja que nós veremos, para você que é pós-tribulacionista, que acredita que vai participar da grande tribulação, muito mais em relação a todas estas coisas, envolvendo vegetação, mares, rios e a vida humana na Terra. No capítulo 16 de Apocalipse, nós temos a descrição das 7 taças do juízo, que são derramadas sobre a Terra, trazendo o quê? Uma outra fase da grande tribulação. Será derramada, 7 taças que serão derramadas sobre a terra, e só verá aqueles que estiverem aqui até o fim, trazendo pestes, trevas, catástrofes físicas, como, aí diz como exemplo, calafrios, fogo, destruição em grande escala. Então nós, há pouco tempo atrás aí, passamos por uma questão mundial, pandêmica, e veja como a nossa vida se transformou em muitos aspectos. Imaginemos nós isso constantemente, a todo tempo acontecendo em meio a todas as outras coisas que nós já comentamos hoje. Em Mateus 24, a partir do verso 21 também nos apresenta: porque haverá então grande aflição, como desde o princípio, veja bem, como desde o princípio do mundo até agora não haja sido nem haverá jamais. Ou seja, ninguém viu até hoje, nem verá depois, após estas coisas, o que será visto durante a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Como assim? Mas então quer dizer que teremos escolhidos em meio à tribulação. Então, o que você acha, meu irmão? Nós estaremos em meio à tribulação? Você é um escolhido de Deus? Irá passar por todas estas coisas e tem que estar preparado, pelo menos sabendo a verdade, do que irá ter que enfrentar na sua vida. Então, é uma fase que traz um sofrimento ainda mais intenso, e como resultado do julgamento de Deus sobre toda a iniquidade da terra. O sofrimento será tão grande que se Deus não viesse a intervir nessa fase, não haveria sobreviventes. E será graças aos escolhidos do Senhor que Ele fará isso. Então veja que nós temos correntes teológicas sobre o arrebatamento, mas, a princípio, em decorrência das leituras do contexto que envolve proféticos, como o de Daniel, livro como o de Mateus e o Apocalipse como um todo, me parece que a igreja estará na terra. Qual a sua opinião? Então nós temos a fase final da grande tribulação, que é o retorno de Jesus Cristo, promessa do nosso Senhor, para estabelecer o seu reino. E esse retorno será glorioso, marcará o fim, os dias serão abreviados, serão as pessoas, os escolhidos, nem os escolhidos suportariam. E haverá o fim do sofrimento e a derrota final do anticristo, do mal e da morte. Como nós conhecemos a vida humana
hoje em dia será realmente transformada. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça estavam muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o retorno do Cristo é o fim da grande tribulação, início de um novo tempo onde o mal será sim derrotado e o reino de Deus estabelecido na terra, meus irmãos. Então veja que você não precisa ter medo de estudar, refletir, ir em busca do conhecimento desse assunto. Você não precisa ter medo disso. O que você tem que repensar na sua vida é exatamente a forma como você está vivendo a sua vida, de que lado você está. Digamos que hoje, exatamente hoje, nós estivéssemos na fase do anticristo, sentado como se, no trono, como se fosse Deus, e você estivesse à frente do anticristo, inimigo de Deus. O que você faria? Não é mesmo? Nós também temos, meus irmãos, que analisar que o que nós vemos hoje em dia, não entendo se é por falta de conhecimento, de instrução, o que vem acontecendo na nossa sociedade, que é provavelmente influência do maligno, é que as pessoas não estão muito, parece que preocupadas com essa situação, não é mesmo? Desacreditam de Deus? Desacreditam das promessas do Senhor, do que irá acontecer? Ou você pensa que o mal no mundo como está vai continuar para sempre? Tudo que as pessoas estão sofrendo, suportando, vivendo em Cristo e Deus dando livramentos, nos colocando de pé, você acha que cada um tem a sua régua, não é mesmo, de sofrimento na sua vida? Mas provavelmente você passe por algo que lhe causa certo desconforto, desafio na sua vida. Você acha que nós estamos aqui para viver na eternidade? Isso não. A palavra de Deus é de que tudo isso terá fim. E nós estaremos com Ele na eternidade. O que eu não posso deixar de mencionar, já encerrando essa nossa exposição, em que você poderá chegar à conclusão, afinal, como eu estou levando a minha vida de cristão? Eu acredito que serei, e estou pronto, acredito, e estou pronto, porque ninguém sabe a hora, não é mesmo? Que estou pronto para ser arrebatado hoje, porque sou um pré-tribulacionista, eu não vou passar pela grande tribulação, conforme o meu entendimento, eu estou pronto? Ou você está preparado e pronto porque acredita que terá que enfrentar destes 7 anos, 3 anos e meio, e irá fazer parte da grande tribulação, estará pronto para essa conversa? Ou você é um pós-tribulacionista e entende que como igreja estará incluso, enfrentando como soldado de Cristo a grande tribulação, todas estas fases, e Deus, diante dos escolhidos que se mantiverem firmes, abreviará os dias e destruirá todo o mal da terra, e nós estaremos com Deus, porque você acredita que está pronto para passar pela grande tribulação? Não é mesmo? Então, são realmente essas coisas que nos devem ocupar também o nosso pensamento, o nosso coração. Enquanto alguns estão pensando, se acreditam ou não em Deus,
Nós temos outros irmãos que estão na fase que já acreditam em Deus. Existem irmãos que estão naquela fase que acreditam em Deus, mas estão indo em busca das Escrituras para saber como servir a Deus e ao seu reino, que será estabelecido aqui na terra. Alguns já estão em missão, auxiliando irmãos, alertando acerca de todas estas coisas. Não é mesmo? E outras pessoas estão completamente perdidas em meio a todas estas coisas, desconsiderando a existência disso, não é mesmo? E só se darão conta quando estiverem frente a frente, eu estou dizendo assim, ó, olho no olho, frente a frente com o inimigo de Deus, em meio a todas estas coisas. E nos cabe, como cristãos, saber onde nós estamos no meio de todas estas coisas. Entregou a sua vida a Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz, está em busca da verdade absoluta da palavra de Deus para a sua vida, em busca do entendimento e da prática do Evangelho e se preparando para o que vier. Venha o que tiver que vir. Aconteça o que tiver que acontecer. Deus está comigo e me sustentará diante de toda e qualquer tribulação. É esse levante do cristianismo e de toque no coração das pessoas que nós precisamos fazer parte desse processo como instrumento de Deus aqui na terra. Porque essa hora irá chegar, meu irmão. Independe da opinião, da sua opinião, da minha opinião, de quando, de como eu acho que será. Nós sabemos como será, nós só não sabemos o dia. Cristo disse, nem eu sei o dia, mês, o ano, somente o Pai sabe. Não é mesmo? Então, mas, em decorrência do que nós temos visto acontecendo no mundo, eu creio que estamos já no princípio das dores, como chamam, né? Estamos vendo as coisas acontecerem. Eu creio que assim que houver esse levante desse homem, né? Que haverá a ordem de acordo, um acordo mundial, uma nova ordem mundial com um homem pré-estabelecido, que então venha com esse acordo de paz, vai ficar tudo tranquilo, que será uma aliança, um pacto falso que durará apenas 3 anos e meio, já era, meu irmão. E nós estamos observando que o rumo que o mundo vem tomando é exatamente para todas estas coisas, que não vão acontecer sozinho. Não é o anticristo que vai se apresentar, fazer o pacto e nós teremos paz 3 anos e meio, não. Existem todas as outras coisas que nós falamos sobre as fases da grande tribulação, que se nós estivermos aqui como soldados de Cristo em defesa do Evangelho, do seu nome, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter uma comunhão tão grande com Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz em meio aos gritos de tudo que estará acontecendo, perseguição, tudo que estará ocorrendo na grande tribulação, catástrofes, tudo, e nós ali em comunhão com Deus, juntinho, firmes, seguindo as orientações do nosso Senhor. E essa comunhão tem que ser gigantesca, para que nós possamos obedecer o que Deus quer que nós façamos nestes momentos de tribulação, porque nós estamos com Ele, estaremos protegidos pelo nosso Deus, principalmente espiritualmente, em relação a toda forma, espécie de manifestação daquele que irá se estabelecer como inimigo de Deus. Durante 3 anos e meio não haverá essa declaração. Mas depois é que vem a revelação, o rompimento do pacto, não é mesmo? Haverá então essa manifestação, será algo explícito, né? E muitas pessoas só vão acreditar quando estiverem vivendo todas estas coisas, não sabem o que está acontecendo aqui e acolá, e ouvirem da boca do inimigo de Deus. Aqui veio.
Mas nós sabemos que Cristo chegará, os dias serão abreviados e Cristo chegará, e nós, graças ao nosso Deus, seremos resgatados, estaremos com Cristo, livre de todo o mal que será esmagado e destruído, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, e nós estaremos com o Senhor. Ok, meus irmãos? Só um detalhe que eu gostaria de comentar com os irmãos, que existe também uma discussão teológica. Eu, particularmente, em questão, no que se refere ao estudo, é minha obrigação fazê-lo, né? Mas tem uma posição muito clara em relação a isso. Isso eu posso dar o meu posicionamento, não é mesmo? É que existem, né, pessoas que defendem, teólogos inclusive que defendem, que a possibilidade de haver, ninguém discute se haverá ou não arrebatamento. Haverá. Ninguém discute se não há contradição. Pessoas não estão discutindo se haverá arrebatamento. Haverá. Haverá grande tribulação? Haverá. Ok? Mas no que se refere ao arrebatamento, existe também uma corrente teológica que se levanta em meio a todas essas coisas, que é aquela discussão assim, ó. Haverá o arrebatamento secreto. Ok? O que seria isso? Seria uma espécie, isso é só para cunho informativo dos irmãos, tá? Até oriento que fiquem atentos a essas observações, até como meio de argumentação contra estas coisas, quando você ouvir por aí pessoas defendendo isso, porque nós temos que ter argumentos em relação à vida e às coisas do mundo, a favor do que nós acreditamos, né? E também para desbancar o mal quando ele vem contra nós. Com informações erradas, nós temos que ter posicionamento. Não é mesmo? Em relação à verdade das Escrituras de Deus, no que se refere à nossa vida espiritual, no que se refere à nossa vida financeira, no que se refere à nossa vida emocional, psicológica, amorosa, nós temos que ter argumento, não é mesmo? Não sei se é devido à minha primeira formação, eu aprendi a ser assim. Fui treinada, na verdade, por 6 anos para ser assim. Você tem que ter argumento naquilo que você acredita, então você já compreenderá o que pode vir contra você em relação ao que você acredita, e você tem que ter argumento em relação àquilo também. Não é mesmo? Eu, pelo menos, na minha vida é assim que funciona. Cada irmão conduz os seus dias da forma que lhe compraz o coração. Não é mesmo, meus queridos? O meu coração fica em paz assim, sabendo realmente onde eu estou pisando. Não é mesmo? Qual é o terreno que eu estou caminhando. Mas existe essa corrente teológica, alguns teólogos, é um movimento que vem, não é pequeno não, em meio a tudo isso, que defende que haverá o arrebatamento secreto, invisível, que eu particularmente não entendo essa fundamentação. Eles se baseiam no fato de que, como a Bíblia diz que o arrebatamento será como um abrir e fechar os olhos, você está vivendo em um dia comum, não é mesmo? Não diz assim a palavra, as pessoas estarão se casando, as pessoas estarão caminhando na rua, as pessoas estarão realizando suas atividades normais. O arrebatamento irá acontecer assim, ó, como se num abrir e fechar dos olhos, você olha ao seu lado e aconteceu o arrebatamento. Então eles entendem que, em decorrência dessas expressões que são utilizadas biblicamente nas Escrituras Sagradas, embasaria a possibilidade de haver como se um resgate secreto dos escolhidos de Deus antes de todas essas coisas pudessem vir a se suceder, tá? E pelo fato de ser um evento repentino, extraordinário, mas veja que tem muitas passagens na Bíblia, praticamente todas, que falam que é um evento que o arrebatamento será um evento que Cristo em glória, todos verão, o mundo presenciará o arrebatamento. Então, como que pode ser invisível? Mas, particularmente, como cidadã em um Estado democrático de direito, respeito
a opinião dos colegas teólogos. Agora, como uma pessoa, uma aprendiz do Evangelho, entendo que não há essa possibilidade de nós compreendermos que o arrebatamento será secreto, quando a palavra fala que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjos, trombetas, e será visível a todos, das nuvens, dos ares. Então, essa justificativa de que, dos defensores desse entendimento, de que será secreto, pelo fato de que não será, porque será algo repentino, que as pessoas apenas num abrir e fechar de olhos não irão compreender onde estão as pessoas que estavam ao seu redor. Você imagine como se tivesse uma igreja lotada, igreja mesmo, igreja CNPJ, a sua igreja, a sua denominação religiosa, você está lá num culto e digamos que seja o dia do arrebatamento. E está a igreja lotada e de repente você abre e fecha os olhos, olha ao lado, tinham 100 pessoas, de repente tem 2. Você e mais um. Que ficou para trás. Deixado para trás. Já pensou, meu irmão? Então, secreto nesse sentido, pelo fato de ser inesperado, repentino, imprevisto. Mas isso Deus já havia nos orientado, que realmente não há data estabelecida. Então, não há embasamento para mim, enquanto uma pessoa que estuda teologia constantemente, um fundamento assim que me convença a essa corrente. E nós vemos que isso é muito defendido principalmente pelos pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que serão resgatados antes da tribulação, ou seja, Deus já determinou quando começará a tribulação, então ele vem e resgata secretamente os seus. Então, é algum assunto muito debatido, interessante eu gosto de ir em busca de ler realmente, que as pessoas, mesmo eu não concordando, seja com embasamento espiritual, teológico, de fato, de direito, em relação a qualquer assunto, mas eu gosto muito de ler, inclusive, aqueles que têm posicionamento contra aquilo que eu acredito. Gosto bastante de buscar entender estas coisas, mas essa é uma opinião, gosto de deixar muito claro quando é uma exposição bíblica e quando é uma opinião. Essa é uma opinião. Eu entendo que, em decorrência de que a palavra diz que o retorno de Cristo será algo visível, né? Haverá visibilidade mundial em relação dos céus, enfim, e fala que será um retorno glorioso. Não cabe a um evento glorioso algo que seja secreto ou oculto, que as pessoas não venham a ter conhecimento disso. Simplesmente sumiu. Por exemplo, hoje você acorda, você vive sozinho na sua casa. Daí hoje você acorda, liga o seu aparelho de TV e diz: hoje, no dia de hoje, desapareceram bilhões de pessoas. Gente que estava em voos aéreos, pessoas que estavam em aeroportos, pessoas que estavam em igreja, que estavam no mercado, que estavam no campo, que estavam nas suas casas. Não abrir e fechar de olhos, desapareceram. É mais ou menos nesse contexto, seria o arrebatamento secreto. Para mim, aí é uma opinião, não condiz com o que a palavra de Deus me apresenta sobre um evento glorioso, não é mesmo? E visível a todos. Uma pergunta que fica sempre: quem é o anticristo? Quem será esse o inimigo de Deus que se levantará no mundo? E todas estas coisas então terão início. Muitos acreditam que o anticristo ainda não foi revelado. Muitos. Mas agora é uma opinião, ok?
em decorrência de tantas coisas que nós estamos vendo na nossa sociedade, que eu sinto e vejo uma preparação. Sabe quando você resolve desenvolver um evento, e você começa a preparar este evento, estabelecer quantas pessoas vão participar, que dia vai ser, o que tem que comprar, mais ou menos isso. Eu vejo e sinto espiritualmente que algo está sendo preparado, além disso que eu sinto, espiritualmente eu vejo, que vocês também devem ver, compartilhar do que está acontecendo, um crescente movimento global de unificação política, religiosa e econômica. Meus irmãos, isso é visível. Então, existe algo que eu sinto como se está se preparando o levante, sabe? A declaração, a manifestação, o surgimento, a apresentação do anticristo. Isso eu sinto através dos sinais que vejo, mas é algo espiritual e muito pessoal. Agora, como cidadã, o que eu observo é um crescente, constante, intenso. Não é uma opinião que surge aqui, outra acolá, uma manifestação aqui, outra lá, não. De repente, se nós pararmos para observar, quem tem ouvidos que ouça e olhos que vejam, há um crescente contínuo, constante, como se fosse uma caminhada, uma tropa, caminhando, seguindo, todos na mesma direção. É mundial, é global esse movimento de uma unificação política, religiosa e econômica, que eu particularmente associo que é exatamente nesse ponto, que nessa união que nós observamos, primeiramente, né, é que está a preparação para o reinado, a apresentação, essa manifestação, essa primeira, não é mesmo? Em que o anticristo então surgirá, será apresentado na verdade, né? E junto com todas estas coisas, nós já começamos a observar, isso é nítido, meus irmãos. O aumento, a mesma coisa. Esse crescimento, esse aumento constante, intenso, e que a gente não vê recuo, paradas em relação a isso. Está sendo contínuo a perseguição em relação aos cristãos, e isso realmente me vem, né, me traz à mente os sinais do que nós já, como vivendo o princípio das dores, vamos ver. Claro que conforme analisado numa escala exponencial, algo muito maior durante a grande tribulação. Mas nós já começamos a observar esse aumento de maneira universal, como no Oriente Médio, África, partes da Ásia. E realmente eu vejo essa perseguição global intensificada já, e prestem atenção no que eu vou dizer agora, em um nível apocalíptico. Ok? Então, que nós possamos, meus irmãos, como cristãos, observar que nós cremos em Deus, sabemos que Deus é conosco, Ele nos fortalece, nos deixa de pé, nos dá livramentos extraordinários. Nós somos de Deus e não há nada que irá nos separar do amor de Cristo. Nada, como diz a palavra. Não haverá nada que irá nos separar do amor de Cristo. Então, é realmente um caminho que nós já decidimos e estamos e iremos permanecer até o fim.
Então, a única coisa que nós temos que ficar muito atentos em relação à nossa preparação diante das coisas que nós já sabemos que irão acontecer nas nossas vidas através dessa sequência de eventos, sinais, em que nós não, tem que ser eu sinto, observo que estamos vivendo algo muito próximo, não é mesmo? Para quem acredita que será resgatado antes da tribulação, ou seja, será arrebatado, esteja muito preparado porque Cristo está às portas. Se você é daqueles que entendem, são mesotribulacionistas, que será no meio desse período, 7 anos, apresentação do anticristo, 7 anos, 3 anos e meio, você é resgatado. Esteja preparado porque estará dando início, então, aí a tudo que nós já sabemos e devemos cada vez ir em busca de conhecer mais. E aos irmãos que são pós-tribulacionistas, que acreditam que estão aqui e passarão por todas estas coisas, sendo sustentados, principalmente, em especial espiritualmente, em todas as coisas por Deus, seremos o exército de Cristo na terra, que nós venhamos a realmente estarmos em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos, que realmente, e essa é a diferença, venham a professar a mesma fé que a gente e estejam também vivendo a prática do Evangelho nas suas vidas. Ok, meus irmãos? Essa é uma breve exposição do que nós podemos entender como arrebatamento, tribulação, com bases bíblicas, que a mensagem de hoje, nesse tempo de preparação do nosso programa, seja como que uma motivação para que você, então, venha aprofundar os seus estudos, meus irmãos. Ok? É uma breve exposição, eu digo, porque nós não temos tempo hábil, né, como um programa aqui na TV, de abordarmos profundamente cada tema, não é mesmo? Mas eu acredito muito que, falando sobre todos esses assuntos, mesmo que de uma forma mais simples, dando embasamentos bíblicos e trazendo a todos realmente, então, a necessidade e a importância desses assuntos para a nossa vida cristã, possa contribuir para que você realmente tenha essa tomada de decisão de ir em busca desse conhecimento que, com certeza, irá transformar a sua vida e das pessoas que você mais ama. E estarmos juntos aqui na ONTV Brasil, 24 horas, ligado em você, sempre juntos, em busca de proclamarmos as Escrituras Sagradas de Deus, é realmente para isso. Para que nós possamos levar a consciência das pessoas, ao coração das pessoas, a necessidade real, meus irmãos, de nos aproximarmos de Deus, de aceitarmos a transformação e a vontade de Deus nas nossas vidas, porque muitas coisas nós ainda iremos passar. Hoje você é um sobrevivente, Deus te trouxe até aqui e você deve, analisando tudo que já passou na sua vida, pensar, eu já passei tanta coisa, eu sou um sobrevivente e Deus me trouxe até aqui, amém. Mas nós não podemos ser inocentes ao ponto de acharmos que, em decorrência do que estamos vendo no mundo, não da nossa opinião, que nós estamos vendo acontecendo, a juventude, na política, no comportamento das pessoas, o tratamento de filhos com os pais, pais com filhos, em todas as interações sociais, na forma como o mundo, aquilo que eu comentei com os senhores, que eu sinto, parece que algo está se preparando, algo global, mundial, para um grande evento,
em que, observando o curso, não é mesmo? O curso, a rota dessa estrada, não é algo que será muito agradável para mim e para você, no sentido do que nós teremos que enfrentar. Não será um caminho de flores, e nós teremos que passar juntos, como irmãos, filhos de Deus, como filhos de Deus, herdeiros deste grande reino que será estabelecido aqui na terra, e que nós estaremos juntos, porque nós estaremos preparados em nome do nosso Senhor Jesus, e nós resistiremos a todo e qualquer inimigo de Deus, a todo e qualquer que venha se levantar contra a palavra do nosso Senhor, aos propósitos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, meu irmão. Por essa razão, agradecemos a Deus imensamente por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, de mãos dadas, como numa grande corrente do bem, estudando, indo em busca da palavra de Deus, da conscientização, do entendimento, não nos guiando pelo nosso próprio entendimento ou do que o mundo nos alcança, mas indo em busca da verdade, Senhor, da verdade absoluta da Tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, meu Deus. Nos dê sabedoria e estratégia divina para que nós possamos seguir em frente, porque nós dependemos de Ti, queremos estar contigo para a eternidade. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus esteja com você, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua saúde. Ok, meus irmãos? E juntos nós somos mais fortes e vamos seguindo em frente nesse processo. Não é mesmo? Firmes e fortes. Firmes e fortes. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.